Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à correção dos exercícios de número 3, 4 e 5 da página 108 do livro de vocês. Então, vamos lá. Questão 3. Em relatórios, é comum o uso de orações subordinadas. Releia. Foi interessante verificar que as pinturas representam acontecimentos. Aqui a gente pode observar que nesse período possuem 3 orações. A oração principal, que é a primeira, e as duas últimas aqui, orações subordinadas. Letra A. Geralmente, as orações subordinadas substantivas vêm depois da principal. Isso se dá nesse período, então nós podemos observar que sim. Neste período nós temos foi interessante, que é a oração principal, e ela vem antes das duas orações subordinadas. B. É possível alterar essa ordem? Sim. A ordem dessas orações, elas podem inverter e não altera o sentido do contexto. Então, poderá ficar da seguinte forma. Verificar que as pinturas representam acontecimentos, e esta aqui lá para o finalzinho, foi interessante. Não muda o sentido do contexto, então é possível alterar sim. 4. Compare, fragmento 1. Foi interessante verificar que as pinturas representam acontecimentos. Fragmento número 2. Essas pinturas retratam acontecimentos que marcaram o mundo e são também referentes às suas tradições. Letra A. Em um desses fragmentos, a palavra que retoma uma palavra que apareceu antes. Em qual deles isso acontece e que palavra é retomada? Então, nós podemos observar no fragmento 2 aqui, a palavra que retoma a palavra acontecimentos. Se você retirar o que, vem daqui, e usar a palavra acontecimentos no início desta oração, que é a oração subordinada, o contexto, o sentido permanece o mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma oração principal, essas pinturas retratam acontecimentos, e a partir daqui eu tenho uma oração subordinada. Eu vou retirar o quezinho aqui, vou fazer a leitura substituindo esse que pela palavra acontecimentos na oração subordinada. A oração ficará da seguinte forma: acontecimentos marcaram o mundo. Então, você pode observar que a função do que, nesse caso, é referir ao termo da oração principal, que nesse caso aqui é a palavra acontecimentos. Então, quando isso aqui acontece, em um período composto, né, em que a palavrinha que retoma a um termo da oração principal, essa palavra recebe o nome de pronome relativo. E as orações que são iniciadas por ele, nesse caso, por esse pronome, elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas. Letra B. A que classe de palavras pertence os dois ques? Então, o primeiro fragmento, nós temos um que está ligando a oração principal. Foi interessante verificar, está ligando a oração principal a um complemento. Então, esta oração aqui subordinada, ela está completando o sentido da oração principal. Nesse caso aqui, esse que está funcionando como conjunção integrante. Então, quando o que funciona como conjunção integrante, a oração que ele está iniciando é chamada de oração subordinada substantiva. Se você pegar esse quezinho aqui, então, este aqui do primeiro fragmento, e fazer uma substituição por um termo da oração
principal, nesse caso aqui, não vai funcionar legal, viu? Vai perder o sentido. Nesse caso, este que está funcionando como conjunção e este aqui como pronome relativo. Então, como é que fica a resposta da letra A? No fragmento 1, conjunção. No fragmento 2, pronome relativo. Questão número 5. Releia a tira a seguir. Essa placa diz que não há ponte. Eu sei. Por isso estou dirigindo tão rápido. Observe as expressões do sargento Tainha na tirinha. O que elas demonstram? Então, as expressões do sargento Tainha no primeiro quadrinho, você pode observar que demonstra espanto. E no segundo quadrinho, né, demonstra medo. Letra B. Há outros sinais gráficos que o cartunista utilizou para contar a história e construir sentido. Que sinais são esses? Então, você pode observar aqui no segundo quadrinho, né, esses sinais aqui. Esse e esses aqui. Esses aqui são sinais que indicam movimentos dos pneus do carro. E este aqui indica a velocidade do carro. Questão C. Na fala do recruta, no primeiro quadrinho, aparece apenas a oração principal. Primeiro, como é indicada a interrupção na fala? Segundo, que a oração subordinada está implícita no período? Então, vamos a historinha analisar. Então, podemos observar que a fala dele foi interrompida por esse sinal de pontuação, né, que recebe o nome de reticências. Então, você pode escrever aí na questão C, na opção de número 1. Tá? Opção 2. Que oração subordinada está implícita no período? Então, ele consegue deixar subentendido a oração por meio das reticências, ele consegue deixar a oração eu sei. Aí ele pausa, né, por meio da reticência. Que a placa diz isso. Então, como se ele já soubesse do que já estava escrito, que é isso que ele quis dizer. É uma das possibilidades, viu? Mas você pode complementar aí com a possibilidade que você achar correta e contextualizada. Não pode fugir do contexto, tá ok? Letra D. Na fala do sargento, também aparecem uma oração principal e uma oração subordinada, introduzida pela conjunçãozinha que. Escolha a afirmação que melhor analisa sua função nesse período. Então, vamos analisar a função sintática da palavra que, né, expressa na fala do sargento. Então, vamos analisar aqui a oração principal. Essa placa diz. Agora nós temos a oração subordinada. Não há ponte. Entre a oração principal e a oração subordinada, nós temos aqui a conjunção que. Nesse caso aqui, essa conjunçãozinha que, ela contribui para a coesão do texto. O que é uma coesão textual, gente? É uma conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Nesse caso, dentro desse contexto aqui, da união destas orações. E é bem utilizada, a coesão, ela permite a eficiência na transmissão das ideias. Nesse caso aqui, nós temos a opção, nós temos aqui a opção 2, que diz o seguinte: a conjunção que contribui para a coesão do texto ao estabelecer relação entre duas orações. Bem, pessoal, paramos por aqui hoje. Boa correção para vocês e até a próxima aula.